357336. É isso aí, de volta no programa Hamilton Espíndola. Tá feliz hoje? Eu tô feliz. Tá aproximando o dia dos namorados? Não, é porque você faz bagunça demais aqui nos bastidores. Você acha que eu não vou te expor, né? Não faz isso, não. O Hamilton é a pessoa mais organizada que existe. Deixa tudo de pronto. O negócio como que diz, é na hora, né? Quem sabe faz ao vivo, é isso? Mas é porque os meus convidados, entendeu? Estão além da minha expectativa, entendeu? Entendi. Você entendeu? Então, assim, a gente fica tranquilo, feliz, entendeu? E eles também ficam tranquilos, sabia? A maioria. Rir pra não chorar, com certeza. Mas, enfim, estamos recebendo hoje a doutora Dariane Canedo com muita alegria aqui no nosso programa, na Hora do Especialista. Já faz tempo que a gente quer trazê-la e, graças a Deus, hoje deu certo. Hoje deu certo, doutora Dariane Canedo. Satisfação recebê-la conosco aqui nessa tarde. Boa tarde, doutora Dariane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Há um tempo que eu já queria estar aqui, né? Mas parece que nunca dava certo. Quando a gente convidava, ela tinha uma agenda. Convidava de novo, importante. Outra agenda. Convidava de novo. Então, ela sempre está, né, graças a Deus, participando de diversos eventos, né? Além do consultório, né? Que tem aí uma agenda muito vasta, muito grande, né? Muito trabalho. Mas sempre havia um seminário, outro simpósio, né? Que sempre conflitava com o nosso pedido de agenda. Mas deu certo. Hoje deu certo. Satisfação recebê-la aqui na nossa programação. A gente que tem tratado muito, né, sobre a pauta autismo, né? Por conta da nossa história, né? Hoje o nosso filhão tá com 18 anos, tá falando mais grosso que o pai, tá? Não tá? Um rapazão. É um rapazão. E sempre a gente busca abordar esses assuntos, né, que vem trazer também nortes e orientação para nossa comunidade anapolina, para os ouvintes em geral, né, que não só Anápolis, mas a gente, graças a Deus, tem uma audiência bem fora do estado até, né, e uma satisfação receber a senhora e falar um pouco sobre esse assunto. Recentemente, há um grande aumento dos diagnósticos, né, doutora? Isso, e algumas pessoas até acabam fazendo uma comparação pejorativa, né? Dizendo assim, que virou um modismo, que hoje tem esse modismo, toda criança então é autista. É tão doído ouvir isso, né? Verdade. Mas sim, hoje a gente tem muitos estudos e muitos cursos que têm levado aos profissionais a chegarem no diagnóstico, né? Então essa facilidade que as pessoas têm de chegar no diagnóstico tem aumentado o número de casos, né? Então acho que o primeiro ponto e o primeiro critério mais importante é isso. Se a gente pegar 10 anos, os casos leves eles não eram diagnosticados, né? E hoje esses casos leves eles estão mais fáceis de ser diagnosticados e são casos que acabam trazendo um conhecimento genético, ou seja, a gente vê o filho, que é um caso leve, quando a gente olha o pai, também era um caso leve. Então, de um diagnóstico, vai levando para a parte mais alguns outros diagnósticos dos pais que tem, do tio, do avô, e a gente acaba chegando em vários diagnósticos através de um diagnóstico de uma criança. E antigamente os casos leves, eles não eram vistos, né? Nós conhecíamos autismo naqueles casos graves em que tinha a autoagressão, a heteroagressão, e isso acabava vindo à tona. Então, para ser autista tem que ser dessa forma. E é aquilo que a gente sempre fala: não existe carinha de autista, não existe um autismo igual ao do outro, não se compara crianças, né? Não se compara nenhum diagnóstico de autismo em ninguém. É verdade. Muito importante essa fala, é muito técnica também, né? A gente não falou da doutora Dariane Canedo. Isso, é verdade. Nós fizemos uma bagunça aqui, mas olha... Já vi queimando em casa. A gente organizou aqui para recebê-la com muito carinho e acabou que a gente não... Por favor, apresente a doutora Dariane Canedo. De repente a gente vai pensar: doutora, o que, advogada? Qual que é a área dela? Não, se nós estamos falando do diagnóstico, pessoal, eu quero pedir perdão, mas a doutora Dariane é psiquiatra, né? Ela já participou conosco anos atrás, contribuindo com a associação, né? Hoje nós fizemos um grande evento lá na UEG, né? E estava junto conosco também. Olha, aproveitar e mandar um abraço pro psicólogo Sidney. É um grande ouvinte assíduo do programa, né? E ela tem feito esse trabalho
não só aqui em Anápolis, né? A gente, dentro da questão do consultório, mas também atendido outros municípios, especialista, né? E tem um olhar muito voltado para o nosso contexto, né? Da nossa luta, que é a comunidade autista. Não é advogada. Isso, olha só, saúde mental com a doutora Dariane Canedo. E falar desse tema é importantíssimo. Porque quando a gente começa a tratar desses temas da saúde mental, às vezes a pessoa pensa, mas isso é coisa de doido, eu escuto muito isso. Porque a gente recebe as pessoas lá na associação e às vezes a pessoa tá com depressão, já tem muito claro ali algumas características de que a pessoa já está em sofrimento, é muito visível, a família, né? E aí, quando vem pra gente, a gente percebe que existe muito estigma e a pessoa se fecha para termos. Quando você usa o nome psicólogo, psiquiatra, você já tem ali uma barreira. Não vou para psiquiatra, não vou para psicólogo. E aí, quando a gente tem a oportunidade de trazer uma fala de um profissional especialista na área, a gente tem aqui para você, nosso ouvinte, um zelo, um cuidado com o seu bem-estar, com a sua saúde. É uma questão de saúde pública. Muito se fala sobre dengue, covid, isso e aquilo. É importante, sim, mas cuidar da sua saúde mental ter a mesma equivalência. Então, por isso a gente tem esse cuidado de trazer uma pessoa que sabe o que está falando para trazer orientação para você, que de repente tem ainda aquela resistência, mas eu tenho certeza que a partir de hoje isso vai mudar na sua vida. É verdade. E olha só, dia 18 de junho agora é o dia do orgulho autista. Então, dentro do tema de junho, nós, né, trouxemos aqui a doutora Dariane, que vai falar um pouco. Ela começou a falar sobre o diagnóstico, né, sobre a questão parental. Tudo começa daí, né? Sobre a questão da genética. Mas existem outras pesquisas, né, que tratam também das questões bioquímicas, né? Agrotóxicos, existe várias situações. Mas assim, doutora, o que a gente como pai pensa, né, nem todos, mas a grande maioria pensa, é sobre a questão do tratamento, né, dessa criança e do filho, né? Porque assim, os diagnósticos, eles acontecem com um olhar muito clínico, né? Existe, né, vários testes, né? A senhora vai poder falar para nós aqui de alguns testes, enfim, não existe exame clínico, né? Que demonstra... Exames laboratoriais, é isso. Só exames clínicos, é verdade. Não tem marcador. Não tem, mas tem a equipe que trabalha em cima da busca desse diagnóstico, né? E esse olhar treinado, né? Porque tem muitos profissionais que são da área e não fazem o diagnóstico, porque tem medo de errar no diagnóstico, porque tem que ser muito preciso. Não é uma deficiência que se mostra em exame de laboratório, não é verdade? Isso é muito importante que você disse, né? O olhar treinado, né? A gente estudou no Hospital Asmigo por 4 anos em psiquiatria infantil, na época em que todo o SUS de Goiás era coberto, ia para o Hospital Asmigo, né? Então, todo o SUS de Goiás, a parte infantil, ia para o Hospital Asmigo. Então, aquela época a gente fez a residência médica ali. E o nosso contato com as crianças, né, principalmente as mais graves, porque é um hospital psiquiátrico infantil, então são geralmente crianças muito graves. Então, as crianças mais graves foi um bom contato, foi uma residência muito rica, né, nisso daí. E às vezes a mãe, na angústia, leva a criança no pediatra e o pediatra não tem muito essa noção e vem com aquela historinha de que cada criança tem seu tempo, né? Que a gente já sabe que isso não existe mais. Não é que cada criança tem seu tempo, mas essas crianças, elas precisam ser sim avaliadas por um profissional para depois você falar que é o tempo da criança, né? Então, muitas vezes ela leva no pediatra e ela ainda fica na dúvida e não sabe em qual profissional levar, né? E é muito importante que ela entenda que o psiquiatra infantil ou o neuropediatra são os 2 profissionais médicos, né? Que são de olhar treinado, como você disse, que tem esse olhar clínico para fechar esse diagnóstico. E ao mesmo tempo, quando ele fecha o diagnóstico, às vezes a mãe ela se perde e ela não sabe. Agora, o que eu vou fazer? Tá, meu filho é autista, vamos dar um remedinho para tratar? Muitas mães, né, ficam lá esperando eu dar um remedinho para o tratamento. E não é assim que funciona. Por quê? Porque não é uma doença, então não tem um remédio, né?
A gente fala transtorno, mas porque na psiquiatria a gente usa muito a palavra transtorno, mas não é legal. Também não gosto dessa palavra, né? Talvez é uma forma diferente do neurodesenvolvimento e do sistema neuronal da criança de funcionar, né? E essa forma diferente muito relacionada aos neurônios espelhos da criança. Então, quando a gente tem essa forma diferente de funcionar, o tratamento, ele se baseia no que é diferente. Então, o profissional, ele tem que olhar a criança, hoje até o adulto, né? Que tem o TEA, que confirma o diagnóstico de autismo, e ver quais que são as necessidades mais básicas para que ele tenha maior qualidade de vida. E o tratamento vai se basear nisso, né? Então, às vezes, a necessidade mais básica é ele saber se comunicar com o chefe, né? O autista adulto. Ele não sabe se comunicar com o chefe. Então, a gente vai fazer uma terapia bem voltada para isso. Agora, uma criança que está lá no Jardim 2, Infantil 4, por exemplo, ela não tem contato com os outros coleguinhas, com os pares da sala de aula. Então, a gente vai fazer um tratamento baseado nisso daí, em aproximá-lo dos pares, né? Para que ele fique com uma maior qualidade de vida, principalmente no âmbito social. Então, hoje, quando a gente fala de tratamento de autismo, a gente não tem um remedinho. A gente tem um tratamento baseado em terapias. E qualquer terapia funciona muito mais do que qualquer medicamento, né? No entanto, tem-se as comorbidades, né? Então, o autista, ele tem muito mais chances de ter outras doenças psiquiátricas, porque está dentro do gene. Então, o gene que sofreu uma mutação para que houvesse TEA, ele é um gene mais fragilizado, então ele tem mais probabilidade de o mesmo gene ser afetado numa mutação para transtorno bipolar, para TDAH, para dislexia, para transtorno do processamento auditivo central, né? Então, é isso. Essa fragilidade do gene genética acaba que faz com que o autista tenha mais chances de ter outras doenças psiquiátricas. Doutora, a senhora falou um transtorno aqui que eu fiquei curioso agora. Transtorno do processamento auditivo central? Isso. Tem muitas pessoas que têm o diagnóstico de autismo e, na verdade, elas têm o transtorno do processamento auditivo central, ou ele tem as duas coisas juntas. Qual que é a dificuldade desse transtorno? Quando eu te escuto, eu preciso passar pelo meu ouvido externo, o seu som passa pelo meu ouvido externo, que é o sistema nervoso periférico, e lá dentro do meu cérebro, ele vai para a parte interna. Lá dentro do cérebro, isso precisa ser processado em estímulo neuronal. Então, às vezes, a criança escuta direitinho, mas quando você fala uma frase muito grande, ele não consegue processar tudo na hora que vai virar estímulo neuronal. Então, é um problema no cérebro, apesar de ser um problema que dá claridade que ele tem problema de comunicação. Entendeu? A gente vê que é um problema de comunicação, mas o problema é lá no cérebro, não é no ouvido externo. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente às vezes fala um pouco meio rápido com o Reiji, né? Ele fala, o que foi, papai? O que é? Às vezes a gente fala uma frase muito extensa, né? É algo de investigar, né, Reiji? Pra ver. E aí ele fala com ele, o Reiji, faz isso e isso. O que foi? O que é? E aí ele pergunta, então, aí eu me ative porque eu na verdade, a gente não tinha pesquisado sobre esse assunto. Transtorno do processamento auditivo central, né? Agora, isso aí que vocês estão falando me parecem muito que é aquela parte do TEA mesmo, um sinal de autismo. Toda vez que eu falo TEA, gente, eu quero dizer transtorno do espectro autista, tá? Uma sigla para simplificar. É uma sigla para simplificar, porque a gente não gosta nem de ficar falando autista. A gente fala o TEA, que fica mais técnico, né? E menos pejorativo. Enfim, sempre que a gente está trabalhando, está conversando, está se comunicando com a criança que tem TEA, ela é uma criança que tem déficit de comunicação. Esse déficit de comunicação, às vezes, ele é muito leve e a gente nem consegue percebê-lo. Mas
sempre essa criança tem uma dificuldade de conexão de frases. Ela vai ter isso às vezes não tem relação com o transtorno do processamento auditivo central, mas ela tem uma dificuldade de conexão de frases ou de conexão de ideias. Então, se você dá uma ordem para uma criança que tem autismo, e esse comando, ele vem com várias ideias centrais, ele não consegue fazer a conexão por uma deficiência dos neurônios espelhos. Então, assim, isso faz com que o autista meio que entenda as nossas ordens, os nossos comandos em quadros. Não é como se você falasse, fulano, pega os brinquedos que estão no chão, coloca na caixa, tampa a caixa e coloca a caixa em cima do guarda-roupa. Ele não vai conectar tudo. Ele vai entender a primeira ideia. Pegue os brinquedos que estão no chão. Então, sempre que a gente vai se comunicar, a gente precisa falar, fulano, pegue os brinquedos que estão no chão. Depois que ele pega, porque para ele são quadros sem conexões. Os brinquedos já foram pegados. Coloque-os na caixa. Depois que ele coloca na caixa, feche a caixa. Depois que fecha a caixa, coloque a caixa em cima do armário. Então, é muito importante a gente dar comandos separados, né? E é como se a gente tivesse a ideia de apenas uma coisa de cada vez, né? Então, isso é muito importante. Isso já não é muito do transtorno do processamento auditivo central, mas é um diagnóstico diferencial, sim. Então, sempre que a gente vê que a criança tem essa dificuldade de entender uma frase inteira ou vários comandos, a gente tem que investigar, sim, o transtorno do processamento auditivo central. No entanto, é uma característica também separada do TEA, essa visualização em quadro dos comandos. Olha só, importantíssima essa fala aqui, porque às vezes a gente fala tanto e são tantas coisas, né? Um espectro cheio de nuances e características, especificidades. E aí o nosso ouvinte fica perdido. Hoje ela trouxe aqui uma luz, uma clareza. Isso é importantíssimo para você que está nos ouvindo. E de repente está aí num processo de investigação. Talvez você já tenha um diagnóstico, mas tem coisas que você ainda não sabe. E a partir de agora tem luz no seu caminho aí. E o que é importante, ela falar sobre os comandos, né? É voltar à ideia de aba, né? Isso. Né? Análise comportamental. Então, separar os comandos, né? Às vezes a gente no dia a dia, a vida é tão corrida, eu falo porque é a minha experiência, a minha realidade. Eu falo, gente, pega aquele papai, né? Já derramo um caminhão de informação para ele. Aí ele vem e me pergunta de novo, papai, o que é para fazer? Como que é? Eu falo, não, pega, aí eu vou mais calma, aí ele entende esse comando. Mas se for, né, todos dessa forma, então é interessante. Então, né, o primeiro momento, se vai dar um comando, tem que dividir para buscar esse entendimento. Outra situação que a senhora falou há pouco foi a questão hoje da estatística, né? 36 por 1, né? 1 para 36. 1 para 36. Então, Nossa. há uma crescente muito grande também, né? O CDC fez em março de 2023 a última pesquisa. Ele lançou a última pesquisa com uma evidência de que nos Estados Unidos a gente tem a cada 36 crianças uma criança autista. E é interessante porque até então, em março de 2023, a gente pensava que era uma doença mais comum nas crianças brancas, nas caucasianas, né? E nessa mesma pesquisa, a gente percebeu que há um índice aumentado nas crianças asiáticas, né? E nas crianças hispânicas. Então a gente acaba entendendo que é porque essas crianças antes também não tinham essa tendência de diagnósticos. Esses países não tinham os profissionais que estão se capacitando, tão capacitados para que dessem o diagnóstico também dos casos leves. Então a gente também percebe que está tendo esse aumento nessas outras crianças de outros países para se aproximar, ou tem alguns até passando das estatísticas dos Estados Unidos. Bom, é interessante pensar, doutora, por exemplo, os diagnósticos agora não vão parar, né? Anápolis mesmo, a gente já tem, né, aí uma prévia aí de que a cada 3 dias tem um diagnóstico de um autista, né? Então, por exemplo, por quê? Porque
além das publicidades, houve interesse também dos profissionais buscar, né, essas especializações, né? Então, né, Anápolis é um grande centro, né, entre as duas capitais, né, no nosso país. É o segundo maior eixo econômico do país, né, Brasília, Goiânia, né? Então a gente observa que aqui a gente tem muitos imigrantes, né, de diversos estados para dentro da cidade. Então, eles vêm mesmo, né? Hoje a gente já tem várias clínicas aqui que são especialistas, né? Centros de terapia, e tá vindo agora um aparelho público, né? Que é um aparelho que a gente buscou e lutou como presidente da associação, como pai, né? E também os outros pais lutaram, que a gente não é sozinho nessa luta, né? Mas Deus abençoou a gente, estando agora vereador, né? Por essa luta, e pude encaminhar um dispositivo de um recurso que foi encaminhado aos outros novos vereadores. Cada um buscou o seu aparelho de construção e a sua ideia. E eu disponibilizei esse recurso total para a implantação da clínica Escola do Autista, né? Que a nossa visão como pai e também, né, com a nossa estrutura financeira era atender a nossa comunidade, né, de baixa renda, e a gente vai poder, né, ser contemplado com esse maior aparelho, né, em Anápolis, né, a nível do país, né, com 2.500 metros quadrados construído. Com certeza vai ser uma referência, né? Uma referência que necessária já há um tempo, né? E que vai ser modelo. Vamos ser modelo, né? Eu quero muito parabenizá-lo pelo trabalho, que é um trabalho lindo de se ver. E as cidades que não estão investindo nisso, elas são cidades que vão acabar se perdendo no sistema saúde e educação dessas crianças com TEA, porque o aumento do diagnóstico é escancarado. E assim, quando a gente falava algum tempo atrás, o Regiane era pequeno ainda, que ele fazia terapia lá no SEMAD. Algumas pessoas falavam, rapaz, o Ramiro tá maluco, tá doido. Mas a gente já vinha estudando e via, naquela época estava um momento muito em boom, que era a pesquisa da Steph, que era sobre os glisofatos, que eram os agrotóxicos, né? E ela falava, né, que ia ter uma crescente. E a gente ficou todo, vai crescer mesmo, vai crescer, ficamos todo perturbado com aquele assunto. E realmente não é por conta dessa pesquisa dela, né? Existem outras diversas pesquisas, mas a gente, eu acredito que seja por conta das publicidades, né? Sim. Acredito que seja também por conta de não dar nomes pejorativos, né? Ao espectro, né? Trazer esse diagnóstico de fato, né? E ter também profissionais que agora, não, calma aí, nós temos capacitações diversas para poder dar esse diagnóstico. Então eu acredito que essa crescente não está sendo mais de forma, será que é? Porque quando nós fomos buscar o diagnóstico Reis há 15, quase 16 anos atrás, quando nós fomos atrás de um profissional aqui em Anápolis, ele falou para nós, não, ele tem um pai e uma mãe ansioso, só isso. E nós vivíamos a realidade dentro de casa. Um menino que não falava, né, custou falar, o desenvolvimento da fala dele com frases foi a partir de 7 anos. É um menino que a gente ia levar para a igreja, tinha que colocar travesseiro do lado direito, do lado esquerdo e na frente para o pescocinho dele ficar firme, porque ele caía, entendeu? Um menino que veio andar com 2 anos e tanto, né, que usou fraldas descartáveis até 9 anos de idade. Então a gente, lá no primeiro momento, a Janaína já começou a perceber, a gente falou, não, tem alguma coisa errada. E aí foi a frase que você disse agora, não, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Isso é muito doloroso para um pai ouvir. E a gente fala, não, tá errado. Sempre que eu falo que mãe que tem uma pulga atrás da orelha, ela vai aonde ela tem que ir mesmo, né? E sempre que uma mãe chega no consultório, falando que ouviu várias vezes essa frase de vários profissionais, é uma mãe que a gente trata com mais cuidado. Porque quem está lá dentro de casa, vendo que a criança não está adequada para a idade das outras crianças, comparada às outras crianças da mesma idade, é a mãe. Quem está vendo que o filho está sofrendo e vai ter deficiências na vida adulta, principalmente no âmbito social, de autocuidado também, é a mãe. Então eu acho que são mães que merecem ser ouvidas com mais cuidado, né? E o diagnóstico, ele muda, né, a vida da pessoa, né? O diagnóstico muda a vida dessa pessoa. A aceitação, eu costumo dizer que é um grande presente, né? E acredito assim, com o diagnóstico é que vai buscar realmente as terapias adequadas, né? Não tem nada no seu tempo. Não, tá errado, Se ele não está desenvolvendo, tem alguma coisa. E outra coisa, às vezes a criança não está dentro do espectro,
mas já chegou aos 2 anos e não tem sinal de fala, né? Mesmo assim, ela precisa ser diagnosticada com atraso da fala e ir para terapia. Então, o profissional hoje, ele não tem direito de falar que cada criança tem seu tempo. Isso é importante, né? Porque a apraxia da fala, né? Esse atraso, Da né? fala, que é muito comum nos irmãos de crianças com TEA. Então, sempre que você tem uma criança com TEA, a chance vem aumentada de que o irmão venha com TEA ou com apraxia da fala. Isso é importante. Então, os nossos ouvintes, pessoal, fique atento, né? Às vezes, é importante procurar um profissional. Opa, calma aí, se tem algum atraso, né? A comunicação, né? Esse atraso na comunicação, às vezes essa criança não brinca igual as outras brincam, não tem esse convívio, interação, né? Com os outros amiguinhos, então é importante buscar esse olhar profissional, né, doutor? Exatamente. Bom, para finalizar, que o nosso horário já se foi, aqui é rápido, o negócio, o tal do rádio é rápido demais. Eu quero aqui deixar as considerações finais, com a senhora, para a gente, e as redes sociais também da senhora, para os ouvintes, né, seguir. Meu nome é Dariane Canedo, eu sou médica psiquiatra, né? Com experiência em psiquiatria infantil pelo Hospital Asmigo e a Universidade de Anápolis, que é a Univangélica, né? E eu atendo na Clínica Inova. Meu Instagram é doutora Dariane Canedo. E é um prazer imenso, né? Receber os seus ouvintes, tanto nas minhas redes sociais quanto no meu consultório. Eu acho que o trabalho que o Hamilton faz na cidade é um trabalho admirável e que eu acho que se cada cidade como Anápolis tivesse um Hamilton, a parte do TEA estaria muito diferente, né? Acho que a realidade seria outra. Essa semana eu estava atendendo numa cidade próxima e eu vi a necessidade do que está sendo feito aqui em Anápolis em todos os grandes centros, né? E é triste saber que lá naquela cidade eu não tinha para onde encaminhar essa criança. E agora aqui em Anápolis já é uma realidade diferente. Então quero muito parabenizá-lo, ao mesmo tempo agradecê-lo pela oportunidade, né, de vir aqui na rádio com vocês. Eu que agradeço, tá? Já estávamos ansiosos por essa agenda e graças a Deus deu certo, né? Esse mês é o último mês nosso agora dentro do contexto rádio, né? Até porque por esse período a gente não poderá dar continuidade à programação. E eu estava muito ansioso, falei, meu Deus do céu, vai terminar o nosso tempo, eu não vou conseguir levar a doutora Dariane. E aí deu certo, tá? Sim. Muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Então segue lá, Amém. Instagram, doutora Dariane Canedo. Isso. Tá? E a clínica é Clínica Inova. Clínica Inova, em frente à Santa Casa. Então tá, Deus abençoe, um grande abraço. Amém, muito obrigada.